Olá, bom dia! Bom dia, minhas queridas Laurinha. Aqui, bom dia, minha querida. Vamos chegando. Quarto dia, né? Nosso quarto encontro da Roda de Mulheres. Vamos receber nosso querido Rafa Dourado, que tanto tem para contribuir, né, com a nossa jornada, com toda a sua experiência, sua vivência. Olá, olá, que bom que estão gostando. Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, estou muito bem. Feliz demais de te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para contribuir com a nossa jornada, trazer a tua experiência, o teu carinho, um trabalho que com tanta amorosidade você realiza. É um privilégio, me sinto muito honrada da sua ter se disponibilizado a estar aqui, né, com a gente. Quero que você se sinta muito acolhido, tá? Gratidão, gratidão. Como você está? Tô bem, tô feliz, né? É o quarto encontro da nossa Roda de Mulheres. Então, ao longo da semana, a gente vem conversando sobre vários assuntos. O objetivo da roda, para quem não me conhece ainda, né? Não conhece o meu trabalho, a Roda de Mulheres surgiu com o meu processo, pós meu processo de divórcio, onde eu tive a necessidade de buscar, de me encontrar, de me olhar internamente, de enxergar os meus processos, de buscar lá atrás aquela menina, né, dos sonhos. Uhum. E durante 3 anos de autoconhecimento, eu senti muita vontade de contribuir com a história também, com a jornada de outras mulheres. Eu percebi que nós mulheres, contando, compartilhando as nossas histórias, a gente pode ajudar no processo de cura, de autoconhecimento de outra mulher. Então, Sim. eu falei, não posso estar sozinha nisso, né? Deixa eu levar os terapeutas queridos que me ajudaram nesse processo comigo, para que juntos a gente possa ir nos auxiliando nessa jornada linda. Bom dia, gente. Bom dia a todas vocês que estão chegando, mulheres lindas que estão chegando. Eu quero falar para vocês do nosso querido Rafa, como é que ele entrou na minha vida. O Rafa, depois do meu trabalho de autoconhecimento, que dura vidas, né, Rafa? A gente vai sempre se Sim, autoconhecendo, né? sim. E eu fui fazer eu cheguei até o Rafa estudando um pouco sobre o Tantra e encontrei no Rafa, no trabalho dele, com as massagens, com a terapia tântrica, uma forma de expansão da minha consciência, dos desbloqueios da minha sexualidade. Então foi assim um encontro comigo mesma maravilhoso. A partir daquele momento, eu renasci para mim. Foi um momento muito bonito e eu quero muito que ele compartilhe com vocês desse trabalho lindo. Seja bem-vindo, Rafa. O Rafa vai falar sobre a força feminina está na aceitação do prazer. Eu quero que você receba esse espaço para você ficar à vontade para desenvolver o tema conforme o seu coração. Se você puder falar um pouquinho para a gente de que forma o Tantra entrou na sua vida, eu acho bacana também. Tá Ah, bom? legal. Bom, eu quero falar um bom dia para todas as pessoas que estão chegando, as pessoas que me acompanham já, que eu estou vendo os rostinhos aqui, fico muito feliz, Tô vendo né? aqui. Bom, eu
venho me trabalhando há um tempo já, né? Já mais ou menos, sei lá, uns 8 anos eu venho buscando autoconhecimento, né? E esse caminho ele vai te apresentando pessoas, vai te apresentando anjos quando a gente se abre, né? A gente começa a expandir e a se aproximar de pessoas que podem nos auxiliar, né, no processo. Mas o motivo pelo qual eu entrei no Tantra, eu já contei em algumas lives, mas eu vou contar aqui para você. Eu sou casado há 11 anos, mais ou menos 11 anos, e com mais ou menos 6 anos de casado, a gente tinha perdido a conexão sexual. Na verdade, a gente estava mais amigo do que amante, né? Então a gente se gostava muito, mas não tinha mais desejo, nem eu nem ela. Mas a gente ficava se perguntando, mas por que está acontecendo isso, né? E aí eu fui fazer minhas pesquisas, né? Eu comecei meu primeiro canal foi o Google, isso fazem uns 5 anos. E eu pesquisei como melhorar o relacionamento, né? Como reconectar com a parceira, como dar mais prazer para a parceira, enfim, essa foi meu início de busca. E aí no Google apareceu um texto do Osho falando sobre o Tantra e ressoou muito comigo. Eu fiquei bem mexido, porque eu percebi que a sexualidade ia muito além do que eu tinha aprendido, né? Nós homens somos muito pressionados a ser macho e essa pressão leva a gente a uma distorção muito grande. A gente aprende basicamente com a pornografia, né? Enfim. E, e esse texto me levou para uma busca mais profunda do Tantra. Eu comecei a pesquisar diretamente sobre o Tantra. Vi muita coisa distorcida na internet, né? Tem muita informação equivocada. Mas aí eu continuei minha busca. E aí eu resolvi fazer uma sessão, né? A receber a massagem. Na verdade, eu procurei uma terapeuta na época e ela também dava curso livre, né? Curso individual. Então esse era o meu objetivo, aprender para poder aplicar na minha relação. E quando eu fui e recebi a massagem pela primeira vez, eu entendi que sim, existia algo muito maior do que a gente imagina sobre a sexualidade, sobre o prazer, né? Enfim. E eu chorei muito, eu lembro que eu chorei muito nessa primeira sessão, mexeu muito com o meu emocional, né? Então eu falei, caramba, esse negócio é bem profundo mesmo, né? Vai muito além do que a gente imagina. E aí eu fui aprender, né? Eu recebi a massagem em um dia e no outro dia eu fui aprender a massagem feminina. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque nunca, para mim, sentir tanto prazer com toques sutis, a gente acha que é algo mais, como eu diria, tem que ser agressivo, tem que ser forte, enfim. E no Tantra foi ao contrário, né? O toque sutil. E eu vi a terapeuta que eu estava fazendo a massagem recebendo e sentindo tanto prazer. Eu falei, caramba, olha só, o toque sutil realmente. E eu só estava na sensitive, né? Que era o toque sutil na pele. Depois eu vou explicar um pouco. E isso me chamou a atenção. Enfim, fiz o curso, não era nada terapêutico, era um curso livre para aprender manobras e toques sensoriais. E aí eu fui fazer a massagem na Paulinha, que é minha assessora, que cuida dos bastidores, né, e minha companheira. E aí eu falei para ela, hoje se prepara que você vai ter o maior orgasmo da sua vida. Ela ficou... tinha muito problema com... Ela tinha bastante dificuldade em receber o toque, né? Ela sentia até angústia. E quando eu fui fazer a massagem nela, intuitivamente eu fiz alguns toques que eu fui aprender depois na formação em toques de reflexologia sexual que existem no pênis e vagina. Toda a história, ela acessou uma memória de abuso na infância durante a massagem. E isso desencadeou uma catarse muito forte, né? Ela começou a gritar e chorar, e eu não sabia como acolher isso naquele momento. Né? Eu não sabia nem que era possível acessar essa profundidade emocional, né? Enfim, e eu acolhi, eu abracei, eu cobri ela com cobertura e aguardei. Né? E no outro dia, ela estava bastante introspectiva, mas ela já se sentia diferente. Ela relatou para mim que ela estava se sentindo em paz, se sentindo serena, porque ela estava introspectiva. Uma coisa interessante é que ela, no decorrer da semana, ela foi
tive vários insights, né? E uma coisa muito importante que aconteceu é que ela teve candidíase crônica de repetição muito severa. E a candidíase, no decorrer da semana, foi regredindo, né? Ela tinha alergia na pele, dermatite também, e tudo isso foi regredindo. Ela despertou um libido que ela não sabia que tinha. Ela começou a ficar mais selvagem, eu diria assim. Autoestima muito elevada. E ela falou, uma vez ela me ligou, ela falou assim, amor, eu fui na padaria, parece que tá todo mundo me olhando. Então ela estava se sentindo mais bonita, mais confiante, né? E aí ela falou para mim, ela falou assim, meu, você precisa estudar isso a fundo, porque você tem o feeling, né? A gente pode ajudar muitas mulheres que sofrem o que eu sofri. E por conta disso eu comecei a buscar e comecei a estudar, né? E aí demorou um tempo para a transição, porque eu trabalhava em outro segmento, eu já estava estável na área, né? Então eu demorei um tempo para decidir romper aí com o que eu seguia para começar a atender. Mas depois que eu comecei a atender foi tudo muito fluido, né? Um fluxo muito divino. As indicações, o boca a boca foi muito forte e acabei migrando com facilidade essa transição. Então foi mais ou menos por isso que eu iniciei, né? O meu processo foi por um motivo pessoal e eu percebo que o Tantra ele tem uma contribuição fundamental nessa transição planetária. Eu acredito que a medicina da nova era não tem como a gente acreditar que é somente através da filosofia, da teoria, da psicologia, que a gente vai transcender todas as nossas questões. A gente precisa mexer com a energia, a gente precisa trabalhar, absorver essas memórias que estão registradas no nosso corpo, né? Sim. Então, você quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso que você falou da questão energética. É muito importante, é muito bonito, porque até o momento dessa entrega no Tantra, a gente não tem ideia da dimensão, do potencial energético que nós armazenamos dentro de nós. Então, isso, essa beleza que a gente enxerga depois, esse olhar que a gente traz depois para nós, como a querida Paulinha, que foi esse despertar, né? Ela foi esse caminhar muito especial. A gente realmente muda o olhar que nós trazemos tão reprimido durante toda a nossa existência. É como se um portal de verdade se abrisse. Muito bonito. Sim. Muito Foi um bonito. processo lindo. E eu venho buscando o entendimento do feminino há muito tempo, né? Que principalmente as mulheres da minha família sempre me despertaram esse sentimento de proteção até. Eu, minha mãe, ela não ficava com meu pai, né? Meu pai não me assumiu e ela me criou sozinha, né? E passou por vários perrengues mesmo. Eu nasci com problema de saúde. E aí eu vi a força que a mulher tem, né? E a maneira que meu avô tratava minha avó, ou tratava minha avó e minha mãe naquela época, meu avô sempre muito machista, né? Muito patriarcal. Isso me incomodava demais, né? Para compartilhar com vocês, uma cena que me marcou muito, eu tinha 15 anos mais ou menos, e que me fez ter uma visão de proteção e acolhimento para o feminino, né? A minha mãe, elas não se relacionam mais depois do meu pai, né? Nada sério. Não apresentou ninguém mais lá em casa, né? E ela tinha um namorado que ela não era em casa porque meu avô sempre foi muito agressivo, sempre muito, enfim, difícil até de compreender, mas enfim. E aí, eu lembro que eu tinha 15 anos nessa época, minha mãe já devia ter uns 40, sei lá. E um namoradinho dela deixou ela na esquina de casa, né? Ela desceu do carro e meu avô estava em cima da casa e ele viu ela descendo do carro. E aí, ele desceu atrás dela e ele bateu nela na rua. Ela já adulta, já. E isso me deixou muito revoltado, né, com o masculino. Eu tive muito problema com o masculino durante muito tempo, porque eu não achava que era justo, sabe? Eu fiquei com muita raiva do masculino nesse momento.
E aí, esse momento marcou muito a minha vida, mas eu acredito que está tudo certo, né? Me trouxe uma compreensão muito mais do feminino, né? De entendimento que nós, no formato que nós vivemos, patriarcal e machista, a gente trata muito mal as mulheres, a gente não tem uma compreensão. Isso tanta dor, tanto desespero, tanta angústia, tanto grito que está preso na garganta, né? Então eu Sim, vejo que do nosso sofrimento nos relacionamentos também é por conta desse grito que está preso. É muito sofrimento, não só dessa linhagem, mas de toda uma ancestralidade, né? Então, o meu trabalho, basicamente, é um entendimento de libertação, de trazer a consciência dessa força feminina, do merecimento, né? Que a mulher é doadora por natureza, ela sempre dá mais do que recebe, ela precisa aprender a receber, ela precisa se abrir a um novo fluxo divino, né? E o Tantra, ele traz essa compreensão. sim. Uma vez que a mulher sente essa força e sente o quanto ela é maravilhosa, ela não vai aceitar menos do que o universo tem para oferecer. Então, muitos dos relacionamentos abusivos, muitas coisas que a mulher se permite viver, está muito ligado à tristeza. Né? Eu estava fazendo uma live recentemente com a Lara, que estuda a metafísica das coisas, né? Então, a maioria das doenças e de todos os nossas mazelas estão relacionados com a metafísica por trás, né? E basicamente, a tristeza desencadeia uma série de fatores na nossa vida. Então, o Tantra ele trabalha o resgate da alegria de estar vivo, né? A reconexão com a nossa essência. Então, é um trabalho muito bonito, muito libertador. Às vezes, numa única sessão, já pode trazer uma compreensão muito grande, né? Dessa energia. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, né? Às vezes, é uma crescente, eu acredito que é uma jornada. Então, a cada sessão, a mulher vai conseguindo mergulhar cada vez mais nesse universo. Então, o sentimento de merecimento ele está relacionado aí com a abundância em todos os sentidos da vida. Eu acredito muito nessa importância do Tantra, nesse momento principalmente, onde a gente tem muita informação disponível, né? Então, as mulheres elas estão mais abertas, estão mais buscadoras no sentido de cura, né? O homem está mais estacionado, tem alguns homens que estão na busca, inclusive eu vi alguns aqui, amigos que me seguem, mas na grande maioria são mulheres, e as mulheres, na minha visão, vão transformar o mundo aí, vão resgatar esse matriarcado de novo, que é a amorosidade, a alegria da vida. Né? Eu acho que essa nova era É é para feminina. isso mesmo, né? Eu acredito que é o feminino, não só nas mulheres, mas na natureza, o feminino em nós, homens, né? Isso. O meu áudio está com eco. Será que eu preciso do fone? Eu vou Ah, pegar um fone. tá bom. Tá? Só um instantinho. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, deixa eu colocar aqui. Peraí. Vamos ver se melhora. Melhorou? Para mim aqui tá bom. Vamos ver para a turma. Bom, Tá bom. melhorou. O pessoal disse que melhorou. Bom, então, a importância do Tantra nessa grande revolução aí feminina com relação à libertação, ao desbloqueio da energia. A gente, quando está com a energia bloqueada, a gente fica preso no primeiro degrau da pirâmide, né, de Maslow, nas questões mais primitivas, né, de sobrevivência, nas questões de compulsões, enfim. Tudo são frequências mais densas, né? E quando a gente começa a mobilizar essa energia, a gente começa a migrar para o celestial, para o divino, para as questões mais sutis, né? Eu ouvi uma frase da professora Helena Galvão que diz que a evolução é a depuração do gosto, né? Quando a gente alinha com as frequências mais celestiais. Então a gente precisa trabalhar a energia.
E é uma forma de também de perceber que nós merecemos viver em êxtase, né? É uma distorção a gente acreditar que o êxtase é pecaminoso, que é coisa de gente sem vergonha. Geralmente é assim que a gente ouve, né? O prazer é coisa de gente sem vergonha. Uma mulher de família não precisa disso. Isso é uma equipe muito grande, né? O Kama Sutra, que é uma filosofia belíssima, que é distorcida aqui no Ocidente também, ele trata muito do êxtase de estar vivo, né, em todos os sentidos. O Kama Sutra, aqui no Ocidente, a gente conhece só as páginas das posições sexuais, né? Mas é um livro que fala do êxtase financeiro, o êxtase na alimentação, o êxtase sexual, enfim. A gente trabalha todas essas questões para que a gente possa viver realmente em êxtase. Existe uma distorção com relação ao feminino guerreiro, né? Uma romantização até de que a mulher tem que aceitar a dor e rejeitar o prazer. Isso traz muitas consequências nesse processo. Então a gente precisa virar essa chavinha. A gente precisa inverter a polaridade. Não, eu mereço sentir prazer e êxtase em todos os sentidos. Uma coisa que eu percebo muito, né? Algumas mulheres ainda estão receosas, estão com medo ou enfim, se sentem desconfortáveis de tomar essa decisão, né? Mas se a gente para pensar, a gente aceita a dor com muita facilidade. Faça uma análise, né? Tudo que gera desconforto e dor é aceitável. Então, por exemplo, vai no ginecologista, vai gerar desconforto, está liberado, vai fazer uma depilação, né? Posições e dor absurda, mas está liberado, às vezes nem é para ela, para agradar o outro. Vai ter um filho, vai passar por uma cirurgia, uma equipe inteira vai ver seu corpo, mas na terapia pode ser que você sinta muito prazer. Então é exatamente isso que às vezes faz com que a mulher ainda rejeite essa decisão, né, de não voto, né, mas quando a mulher entende o quanto é sagrado e o quanto é respeitoso, porque não tem conexão sexual, é algo que vai bem, né? Não tem conotação sexual. Então, a gente começa a compreender o sagrado, a compreender o quanto o nosso corpo é sagrado. Então, é um processo. E vai no boca a boca, a princípio, né, as amigas que começam com aquele movimento, até que ela toma coragem e vai vivenciar. Até porque cada pessoa vive uma história, então não é igual para todo mundo, né? Existe, enfim, vários bloqueios, né, que impedem que a pessoa acesse. Então, eu acredito que chegou um momento. Eu até recebi uma informação num ritual que eu participei recentemente, que a gente não tem mais tempo. É agora. A gente precisa tomar uma decisão, né? A gente precisa enfrentar o desconhecido, porque o desconhecido pode ser bom, pode transformar a nossa vida, né? Isso. Bom, Rafa, deixa eu só te passar aqui uma pergunta que eu achei muito interessante da Érica. Ela disse que esse despertar é muito bonito, que as mulheres já estão despertando, né? Já estão aceitando libertar esse feminino reprimido, mas quando o parceiro que está do lado, que compartilha essa jornada com ela, não entende, tem um outro olhar, de que forma ela pode se libertar mesmo dentro desse cenário? Sim, eu acredito muito, e eu recebi uma informação de uma amiga terapeuta, né? Ela fala assim: Rafa, eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. Nesse intervalo, ninguém pode parar o meu processo de evolução. Se o parceiro não compreende esse momento, ele precisa de ajuda também, né? Mas eu acredito que é uma coisa sua, é uma coisa pessoal, é uma busca que vai refletir no relacionamento. Quando você se liberta, você se conhece e se descobre, você vai respingar em todos que estão ao seu redor, na sua família. Uma coisa importante, por exemplo, a gente quer que um filho seja feliz, a gente quer ensinar um filho a ser feliz. Mas não existe a possibilidade de ensinar um filho a ser feliz se nós não somos. O seu filho, a sua filha, ele precisa olhar no seu olho e ver o brilho no olho. Ele precisa ver a alegria de estar viva, né? Uma história interessante que eu li recentemente, não sei a fonte, mas falava do Buda, né? Falava que o homem, por ser racional, ele consegue acessar a iluminação através da meditação, né? Ele enfrenta seus demônios, suas sombras, e ele consegue iluminar. A mulher, ela ilumina através do coração, através do sentimento. E esse sentimento é muito semelhante ao sentimento de estou viva. Sabe aquele sentimento que a mulher
quando ela está apaixonada, ela sente que está viva. Ou quando ela, no formato de casamento que nós seguimos, né, que é um formato patriarcal, e depois é importante estudar sobre isso, a mulher ela vai morrendo aos poucos no formato que nós seguimos. Ela vai apagando, ela vai ficando preto e branco, né? A vida vai ficando preto e branco. Então o sentimento de estou viva, ele pode elevar essa energia, ele pode transcender e transmutar muitas questões, né? Porém, uma coisa que é interessante, lembra que eu falei, quando a pessoa está apaixonada, ela sente essa conexão de estou viva. Porém, o Tantra vem trazer esse sentimento por si mesma, independente de um terceiro, né? Esse amor e essa paixão um desbloqueio até em uma conexão com o amor próprio. Então, eu acredito muito que esse processo vai respingar no relacionamento, com certeza. E aí, é claro, ele precisa de ajuda também. Aí vai introduzindo aos poucos, né? Levando ele nas rodas, principalmente rodas mistas, eu acho bem interessante para ele entender um pouco da dor. Eu participei de um retiro lindo de viver, foi uma roda mista, né, de união do sagrado. Olha que lindo, tinha um rapaz lá, ele era um policial civil, né? O cara sabe aquele, bem arquétipo mesmo do machão, o cara bem não chora, aquelas coisas bem... E nesse dia, ele começou a se abrir, a contar as dores, ele chorava igual criança. E foi lindo, porque as mulheres viram um homem se abrindo e sentiram compaixão. Ao mesmo tempo que esses homens que estavam presentes viram as mulheres contando suas dores e sentiam compaixão. Então, eu acho muito interessante esse formato misto, né, de roda Sim. porque a gente começa a entender e sentir compaixão do outro. Porque eu acho que o caminho da transformação e da evolução, é uma amiga que estava nesse processo. É um caminho lindo de transformação, né? E esse dia me tocou muito quando eu vi a história desse amigo, né? E as mulheres muito emocionadas vendo a dor que ele carrega também. Então tá todo mundo sofrendo, claro, cada um no extremo, né? O homem foi muito pressionado a ser macho. A hipervalorização do nosso pênis, por exemplo. Quando a gente é criança, a gente ouve muito, né? Você tem que honrar o que você carrega no meio das pernas. Já a mulher, ao contrário. A mulher esconde isso. Você é feio, é coisa de mulher sem vergonha. As pernas, fecha as pernas. É extremo, absurdo. Então, por isso, muitos homens são muito narcisistas, porque ele se hipervaloriza, mas não no sentido sagrado. Entende? É muito sutil até esse entendimento do sagrado. Não é que não tem que valorizar ou hipervalorizar. Não é isso. É a pressão que distorce. Então isso gera muitas consequências. E está todo mundo precisando de ajuda, né? Sim. Homens e mulheres. Mas eu acredito que a mulher são séculos de dor, de repressão. Ela precisa se libertar desse condicionamento. Tem uma frase do Osho que diz: enquanto as mulheres não forem libertas, os homens nunca serão. Então existe um porquê aí de toda a dor, né? Então é preciso entender isso e seguir individualmente. É um processo individual. E claro, depois acrescenta o casal, existe outras formas, né? Mas na terapia tântrica eu acredito que tem individual, né? Tá. Enfim. Precisa ter coragem, né? Precisa enfrentar o desconhecido. Encontrar um terapeuta de confiança ou se sentir desconfortável ainda com um terapeuta homem, procure uma terapeuta mulher. Existem muitos profissionais maravilhosos hoje disponíveis, né? Então, começa. Dá o primeiro passo. Né? Começa a se permitir. Exatamente, porque quando você se abre, o universo coloca anjos literalmente na nossa vida para direcionar e para nos apoiar. Sim. É isso. Joia. Você quer continuar com o... Acho que respondeu a pergunta de essa questão, acho que abordou a pergunta de muita gente que estava aqui com esse questionamento, do medo de falar com o parceiro, de conversar, né, de como conduzir tudo isso. Sim. Eu acredito muito que o homem ele não está muito preparado para receber essa informação, não. Eles estão mais presos é sacanagem, enfim, talvez ele não vai entender. Então, como eu acredito muito que é um processo individual, eu falei no início. Começa o seu, né?
Se você fosse no ginecologista, você está tratando o corpo, e está tudo bem, mas você precisa entender que você precisa tratar outras questões, né? Então, enfim, é uma decisão, né? Não vai gerar sentimento de culpa, por exemplo, que eu vejo... Porque quem não conhece ainda, entende como se fosse algo que teria conotação sexual. E como não tem, depois que você vivencia esse processo, você não se sente com sentimento de culpa, por exemplo. Né? Então é um processo de libertação, realmente, da sexualidade, enfim. É importante. Eu acredito que em tudo na vida, né? Você tomou a decisão e ir. O seu coração, ele fala o tempo inteiro com você. Se você sente que existe algo errado, né? Como no meu começo, no início lá, eu sentia que tinha algo desconectado. E eu falei, não, eu vou ter ajuda. E aí eu pesquisei e fui atrás. Então, eu acredito que precisa de uma decisão, né? Seja ela para vivenciar o Tantra, seja ela para conhecer terapias, medicina sagrada, enfim, é tudo uma decisão. Se o coração é porque eu já estou pronto, né? E aí você tem que ter coragem para ir enfrentar. Para desnudar-se de si, né? Para desnudar-se de si, para poder se olhar. Sim, porque o que a gente acredita que somos, na verdade, é um acumulado de informações de terceiros, né? Se a gente parar para analisar, a nossa personalidade, por exemplo, é uma construção de uma sociedade, de uma cultura, da família, da escola, né? Se eu fosse adotado por uma família no Japão, por exemplo, eu seria completamente diferente, né? Mas em essência seria a mesma pessoa. Então o nosso processo de despertar, de evolução e de expansão de consciência é o retorno para a nossa essência. Eu visualizo mais ou menos assim, né? Eu acredito muito que está tudo certo, está tudo sempre certo. Até quando deu errado, estava certo. Porque faz a gente sair da vitimização também, né? A gente não pode viver uma vida de vitimização. Então, entender que tudo está certo, a gente tira o foco do problema e começa a prestar mais atenção nas lições, né? Por exemplo, quando a gente nasceu, a gente era pura essência. Era muito conectado com a nossa essência divina, né? Com as energias em equilíbrio. Muito conectado com o feminino, com o sentir, com o sensorial, né? À medida que a gente foi crescendo, a gente foi se desconectando da nossa essência, né? E a nossa essência é o quê? Alegria, êxtase, gratidão, felicidade. Pode perceber, quando a gente era criança, a gente era muito tântrico. O Tantra, ele vai além do que é conhecido, né? Por exemplo, quando a gente era criança, tudo que a gente fazia era muito maravilhoso, era puro êxtase, né? O passeio de bicicleta era puro êxtase. Mas a gente foi crescendo e foi se desconectando do feminino, do sentir, e a gente assumiu uma postura racional e controladora, que é masculina, e a gente se desconectou completamente da nossa essência. Mas isso não é ruim, porque a gente precisa passar por esse processo. Tem uma frase do Buda que ele fala: não tem como conhecer o verdadeiro senão através do falso. O que eu entendo com essa frase? Se a gente tivesse sido criado numa caverna, sem crenças, sem sabotagem, sem limitações, sem toda a dor que a gente viveu, ainda assim a gente não seria desperto ou iluminado, a gente seria selvagem. E isso não contribuiria com a evolução do planeta, a nossa evolução. Então o empoderamento sem discernimento gera selvagens, né? Então esse processo foi importante, né? O processo, a construção do nosso ego, né? Da nossa personalidade. Só que a gente começou a acessar a dor, a angústia, o desespero, a tristeza. Isso é o radar, na verdade é o nosso GPS, dizendo que a gente está indo contra a nossa essência. Quanto mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, significa que a gente está indo na contramão da nossa essência. Então o caminho de volta para a reconexão é o caminho da alegria, da felicidade, do êxtase, da gratidão, né? Sim. Porém, nesse meio tempo, a gente começa a se relacionar com as pessoas, ainda desconectado da nossa essência. Então a gente vai ressoar com pessoas que também estão desconectadas. Então gera abismos de dor e de sofrimento. Distâncias muito grandes da nossa essência. Sim. E o caminho de volta é exatamente esse. É olhar para a alegria, para a gratidão e para o êxtase. É importante perceber que estamos indo na contramão. Então a dor ela é um sinalizador,
de que, olha, você está indo contra a sua essência. E aí o caminho é o retorno. Porém, a gente tem uma visão muito romântica também do despertar de consciência, da iluminação, né, de todas essas coisas. Porém, o Hélio Couto fala muito, quando você desperta, não é que vai parar de acontecer os problemas da sua vida, não vai parar, porque primeiro, tem um plantio muito grande aí de coisas que tem uma colheita, né? Então, por exemplo, uma mulher que casou por um sonho da família, não era o sonho da alma dela, por exemplo. Ela despertou agora, ela vai ter que lidar com essa colheita. Ela vai ter que trabalhar essas questões. Então, a gente precisa ter aterramento, firmeza, para entender que o fato de você estar na busca não vai te livrar da colheita, das atitudes do plantio desconectado com a sua essência. Né? Então, o processo de evolução é a aceitação, né? Porque senão a gente enlouquece, é a aceitação do que é e trabalhar esse retorno para a essência. Né? Então é uma jornada, eu acredito muito que é uma jornada. Foram implantados muitos desejos e sonhos, né, no nosso inconsciente. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com festa de debutante, né? Eu fazia produção. E eu via as meninas, elas falavam, nossa, desde que eu nasci eu sonhava com isso, né? E fazendo uma análise hoje, será que era sonho dela mesmo? Não era sonho dela, era o sonho da família, que foi da cultura, né? Então, muitos sonhos que a gente acredita que é nosso, não é nosso, é um implante, é uma crença que está ali direcionando a nossa vida, às vezes, para o lado oposto da nossa essência. Assim como o casamento, como ter filhos, tem muita coisa que precisa ser avaliada com verdade e com silêncio, né? Porque senão a gente continua tomando decisões e a vida vai tomando um rumo que não é o rumo da nossa essência. Então é preciso silenciar, é preciso entender o que a nossa alma pede. E para entender o que a nossa alma pede, a gente precisa se conectar com ela novamente. Então é um caminho de volta. Né? Claro, voltar para a casa interior, né? Exatamente. É claro, todo esse plantio, a sugestão é a aceitação da colheita, porque senão a gente desprende muita energia e a gente fica lutando contra si mesmo. Né? Não tem como, a gente precisa integrar tanto a luz quanto a sombra, quanto as dores, quanto as alegrias, a gente precisa integrar, porque a gente, integrando isso, a gente fica muito mais forte para voltar. Enquanto a gente não traz a aceitação, a gente fica desprendendo energia. É como uma fiação desencapada numa casa que está acesa a luz, mas está roubando corrente. Né? Então a gente precisa aceitar os nossos processos. Tudo está certo. Sempre certo. Era o que você precisava para chegar um momento de despertar. E despertar nada mais é do que perceber que você está indo na contramão. E voltar. E são esses processos que nos ajudam nessa libertação, né? São esses processos que trazem essa necessidade da busca por algo maior, que realmente ajuda que a gente perceba que algo está errado, que o caminho não é esse, ou tem alguma coisa me incomodando aqui, né? Exatamente, é o GPS mais preciso. Né? Então, fazer uma análise sincera da nossa vida e silenciar, né? Silenciar, que eu digo, não é só ficar em silêncio, não, é silenciar nossa mente. Ela desprende muita energia no que já passou, no que está por vir, e é uma energia muito preciosa, a gente não pode desperdiçá-la, né, aleatoriamente. Então, a consciência dessa preciosidade que é a nossa energia pode nos ajudar aí no entendimento maior. Né? Então, eu acredito muito que tudo está certo. Aceita. E agora começa a tomar decisões que vão te levar de volta para a alegria, para o êxtase, para a gratidão. Esse é o caminho para a gente se reconectar com a nossa essência. Eu acredito muito nesse processo. Tá ótimo. E nós temos tudo, né? Então, hoje a informação está disponível e que as mulheres são livres para decidir, para escolher. Né? Então, entenda essa liberdade. Entenda essa liberdade. Aproveite, porque mulheres do passado, da sua linhagem, por exemplo, não tiveram essa oportunidade. Elas simplesmente tiveram que viver. Segue. Minha avó teve 12 filhos. Ela não teve a possibilidade de escolher o que ela queria viver. Ela simplesmente, hoje, por exemplo, quem é casado sabe, quem tem filhos, a dificuldade que é tomar uma decisão. Não, meu casamento, sinceramente, é abusivo, mas a dificuldade que ela tem de tomar uma decisão. É muito sério isso. Né? É um medo.
Exatamente. Imagina uma mulher do passado, não precisa ir muito longe. Minha avó, estou dando exemplo da minha avó, que tinha 12 filhos, nunca tinha trabalhado na vida. Como que essa mulher vai tomar uma decisão? Ela vai ter que viver. Segue. Exato. Segue. Desconectada da existência, triste, amargurada, melancólica, enfim. Então, hoje, mulheres, vocês têm a liberdade e entenda essa liberdade. Entenda que vocês são muito maiores do que vocês imaginam. Né? Tudo que ensinaram pra gente é mentira. Tudo que disseram que a gente podia, que não podia. Então, hoje a gente tem essa porta aberta para investigar. Sim. Investiga. Né? Vai atrás, né? Corre atrás. Exatamente. É como se tivesse uma linhagem de mulheres brilhando e torcendo, vibrando para que vocês quebrem esse ciclo. Eu tive uma experiência muito bonita. Quem consagra ayahuasca vai saber do que eu estou falando, porque a ayahuasca ela te leva para uma expansão de consciência muito grande. A gente fica... enfim, uma das coisas muito interessantes que acontece é ter mirações, né? E as mirações são imagens que vão aparecendo e muitas delas são informações para o nosso inconsciente, mas tem muita coisa envolvida, né? Que aí precisa um estudo mais profundo, né? Mas eu tive uma experiência dos rituais que foi assim. Eu tava, a imagem que me veio, né? É como se fosse um filme. A miração, a gente, pelo menos no meu caso, né? Não tem uma diferenciação do que é real. A gente não sabe exatamente o que é um sonho, porque tem outra textura, não é textura de sonho. Parece que a gente está lá. E eu estava dentro de um trem, que ia fumaça, né? Eu estava apoiado assim na janela, olhando a paisagem. E aí o trem passou na frente de um cemitério, né? Esse cemitério tinha muitas mulheres em cima dos túmulos, negras, magras, bruxas, enfim, muitas mulheres. Quando elas me viram, elas fizeram um sinal de reverência. Gratidão por ajudar nossas meninas. Nós vamos levar elas até vocês. E essa admiração foi tão forte. Depois desse ritual, a minha agenda nunca mais teve brechas, entende? É como se tivesse realmente uma centralidade trabalhando para que as mulheres realmente se libertem dessas questões, né? Então eu acredito muito nessa força ancestral. Com certeza. Foi lindo. Esse ritual eu chorei muito, né? Me senti muito parado, muito acolhido por tantas mulheres. Eu me senti realmente seguro de ver essas mulheres, senhoras, enfim, todas ali me apoiando, sabe? Então foi uma experiência linda, linda demais. Então eu sou muito grato, sou muita reverência com o feminino, porque eu me sinto realmente protegido pelo feminino. É como se essas mulheres... Sim. É como nós se essas mulheres desse caminho. Sim, estivesse quase me pegando no colo e estamos com você. Fica tranquilo. É tipo isso, sabe? Estamos juntos. Por favor, continue o trabalho. Nossa, foi surreal. Então, a cada experiência, o meu amor, o meu entendimento aumenta, cara. E a gente... Nossa, tem um cara aqui que eu admiro muito assistindo a gente. Olha só que legal. É um Seja cara que no Instagram... Muito legal que você está aqui, cara. Ele faz um trabalho lindo também. Depois, quem quiser seguir, ó, faz um trabalho muito bonito, que eu acompanho aí. Gratidão. É isso, eu acredito muito que é um processo de comunicação, de olhar no olho de uma mulher e entender que existe algo sagrado, né? Não olhar uma mulher na superfície. Eu vejo que os relacionamentos estão muito na superfície, né? Está muito mais no chakra básico, está mais na sobrevivência, nas compulsões. A gente quer elevar essa energia, a gente quer entender algo mais sagrado, mais celestial. Então é importante a entrega e a busca. Gente, que lindo isso, não é? Quanta informação importante para nos ajudar nosso despertar, né? Ajudar a gente ter coragem para decidir recomeçar a nossa história interna, mudar toda a história de uma ancestralidade reprimida, poder romper esse paradigma, curar todo mundo lá atrás e escrever uma nova história e nos acolher como mulher.
entender que somos sim uma divindade, que no prazer está também a nossa libertação, conhecimento, né? No nosso sagrado. Porque eu entendo, Rafa, uma coisa muito bonita, que pelo menos despertou muito em mim, que quando a gente se aceita, se ama, a gente permite uma entrega ao outro para uma completude, não no que está faltando, mas para deixar mais bonito aquilo que já é bonito, para colocar um sorriso onde já tem um sorriso, para realmente ser uma conexão, uma intersecção de almas. Então é muito bonito que nós mulheres possamos aí nos aceitar mais e nos permitir conhecer essas ferramentas que estão aí disponíveis, esse trabalho lindo como o trabalho do Rafa disponível para nos auxiliar nessa jornada. Né? Ah, gratidão. Eu quero agradecer demais. Tem muita gente aqui que eu conheço que está acompanhando a live. Nossa, que honra. Tem grandes amigas aqui. Eu me sinto honrada também, com todos vocês aqui comigo, com o Rafa. Muito obrigada pela presença também. Rafa, eu escrevi um poema. Toda live eu tenho um compromisso de entregar uma poesia que eu escrevo, direcionada para a live. Se você me permitir, nesse momento, eu gostaria muito de ler para vocês, para elas, para essas mulheres lindas que estão aqui conosco. A gente ainda Você sabe que o início, quando eu decidi começar a atender, né, o primeiro nome que veio foi Tantra e Poesia. E eu coloquei lá no meu... Eu sou muito conectado com a arte de forma geral, né? E a poesia encanta e toca o meu coração. Gratidão. Vou ler para vocês, tá bom? Por favor. Chama assim: você é linda demais, coragem. Séculos de dor, da fonte da vida reprimida, do lindo sorriso guardado, da ancestralidade adormecida, do corpo escancarado entregue aos retalhos do desamor de alguém que um dia amou, mas foi retalhado também. Do desejo contido, a doença no corpo físico, a vergonha por se sentir viva na profunda solidão do seu coração. Mas assim como as flores, na primavera, exalam seu perfume, nós começamos a despertar o jardim que aqui está, guardado a 7 chaves nas profundezas da nossa alma. E o segredo está no espelho, vai lá buscar. Observe bem de perto cada detalhe esculpido, contornado com histórias, dores e vitórias. É você, é o seu abrigo. Toque a sua face, o seu corpo, encontre o seu sorriso e feche os olhos para enxergar o que precisa ser visto. Você é a aquarela na tela da sua história. Aceite o seu envoltório, o corpo que abraça a sua alma, com amor e diz assim: nessa existência eu estou aqui, portanto cuida de mim. Ame cada célula, cada curva, cada cicatriz, o ventre que germina a vida e traz ao mundo gotas de esperança. Sinta a beleza de sentir o prazer do toque do seu corpo e perceber como é bonito expandir, da loba que uiva ao barulho suave como as águas que correm entre as pedras do riacho. Portanto, mulher, acolha sua beleza, a sua natureza, força para transformar as suas dores e assim como as borboletas, bata as suas asas e voe, vá buscar. Mas não se esqueça do sorriso, ele é a chave para o infinito mais bonito que você irá encontrar. Uau! Para vocês todas, com muito amor, para você, meu querido, também, muita gratidão. Eu que agradeço. Me manda esse poema para eu postar, por favor. Mando sim. Mando sim. Gratidão, gente. Sem palavras. O coração está transbordando de alegria, de gratidão e de amor. Muito. Muito obrigada. Realmente um momento muito bonito. Gratidão por vocês estarem aqui, por terem se conectado, aceitado participar, a hora que vem aquele aviso, né? Tamo junto aqui. Tamo junto. Né? Tamo junto. E
compartilhando as nossas experiências. Mulheres, contem as suas histórias, falem das suas histórias para outras mulheres, compartilhem as suas vitórias, as suas dores. Vocês podem contribuir muito com o processo de outra mulher. E vamos procurar ajuda. Existem ferramentas que podem nos ajudar nesse caminho. Minha gratidão, gratidão, Rafa. Gratidão a Paulinha querida, que está sempre aqui no meu coração. E a você também por ter me ajudado, por ter sido uma mão que me acolheu, que me puxou e me ajudou a despertar para essa mulher, essa deusa que eu sei que tem aqui dentro de mim. E de todas nós. Eu que agradeço por esse papo. Antes de terminar, pode falar, depois a gente faz a foto, só não esquece. Eu agradeço demais, eu me sinto muito feliz, né? Eu vejo que a cada atendimento eu me sinto muito emocionado, às vezes no atendimento eu choro junto. São muitas histórias lindas, né? E você confiar em mim, você saiu de tão longe, né? Você veio até a mim, eu fiquei muito feliz mesmo. Foi, gratidão. Gratidão, meu querido. E eu quero agradecer as pessoas que estão aqui presentes, amigas queridas, que acompanham o meu trabalho, que fazem parte da minha vida, né? Que compartilham aí essa energia comigo. Gratidão. Eu preciso compartilhar aqui, eu não vou citar quem é, porque ela está aqui assistindo, mas eu fiz um atendimento que também me emocionou demais. Eu vou compartilhar com vocês, eu não vou falar quem é. Ela estava gestante de 6 meses. Acho que era 6 meses. E eu atendi ela gestante. E foi uma experiência tão bonita. Quando eu toquei essa mulher, meu coração ele transbordou de amor, sabe? Eu não sei nem descrever o que eu senti aqui, mas ela está assistindo a gente aqui. E foi um atendimento surreal. Surreal. Né? Hoje a filhinha dela está aí, eu quero conhecer pessoalmente, né? Mas eu senti um amor muito grande naquele momento. Gratidão. Que bonito. Gratidão por compartilhar essa experiência linda, né? Foi belíssimo. Minhas queridas, eu não consegui ler todos os comentários, todos os recados maravilhosos, mas está aqui também essas queridas que estão sempre do meu lado. Olha só quanta gente, quanta conexão, né? Muito lindo mesmo. Muito lindo. Obrigada. Gratidão. Gratidão, acho que nós temos, não sei, acho que 5 minutos. 5 minutos? Para poder... Tá todo mundo dizendo que choramos junto. Eu sou chorão. Quem me conhece? Quem me conhece sabe, eu fazer um workshop, alguma coisa, e dificilmente eu não choro. Mas eu aceito, né, meu lado feminino. Eu gosto. Então eu choro mesmo. Eu tenho 2 filhos, né? O meu pequeno, ele tá com 17 anos já. E ele passou por uma fase difícil, né? Que ele me pegou, quando ele nasceu, eu ainda estava completamente desconectado, né? Então ele engoliu muito choro. Ele engoliu muito choro. Porque é o formato que a gente segue, né? E hoje eu vejo que ele tem dificuldade de chorar, de se abrir, né? De se expressar. Então eu vejo a importância disso, né? Eu tive a oportunidade de poder chorar desde pequeno, né? Porque como eu nasci com essa doença, e na época eu fazia quimioterapia, então todo mundo deixava eu chorar, chora. Então essa doença foi uma bênção, né? Ela me libertou aí de um condicionamento patriarcal, talvez, machista. Então, na fase ali mais importante da vida, né? Que é a fase de construção ali, eu pude aceitar o meu feminino, né? E hoje eu entendo o motivo, né, de ter passado por isso. Eu vejo que foi uma grande bênção. Até o fato de ter tido... eu sofri muito, né, no a oportunidade de ter com meu pai, né. Eu tive uma dor muito grande que até meus 28 anos eu entendi que era uma dor muito profunda. Até que eu entendi que isso também faz parte, né. Talvez ele... Enfim, o fato de eu não ter tido acesso a esse masculino foi para eu entender completamente o meu feminino e hoje dar sequência aí num trabalho, né? E até os meus 28 anos eu lembro que minha vida estava bastante empacada, né? Por conta da desconexão com o meu pai, né?
Aí eu acessei outros processos, né? O Theta Healer, a constelação, e aí eu consegui me harmonizar com isso e me libertei do sentimento que me aprisionava ainda com o pai, e as coisas mudaram. Realmente, hoje eu sinto que eu recebo a energia masculina, eu recebo a energia ancestral, né? E eu sou grato a toda a minha linhagem masculina, meu pai, meu avô, todos aqueles que vieram antes, porque eles hoje me doam essa energia. E eu sinto que hoje eu estou mais, a minha vida segue um fluxo mais fluido. Então a gente precisa se harmonizar com pai e mãe, com o masculino e com o feminino. É muito importante esse processo. Com certeza. Nossa vida. Como viver uma vida com verdade. Exatamente. Com sentido, né? Com sentido. Exatamente. Todos os dias. Gratidão, querido. Eu que agradeço, eu que agradeço. Conta comigo sempre aí. E a Você todos que também. acompanham. Um beijo. Bibi, uma pessoa muito especial também tá aqui, olha só. Estou presenteado. Que coisa. Grandes presentes pela manhã hoje. Eu não sei se eu posso falar aqui, eu queria compartilhar. Posso, Bibi? Só me diz sim ou não. Se cair, a gente volta, então. Tá bom? Mas já tá acabando? A gente volta. Mas acho que dá tempo. Conta, pode compartilhar. Não, a Bibi foi minha primeira cliente que eu atendi. Foi a primeira pessoa que abriu meus caminhos. Ela é uma pessoa... a primeira pessoa, quando eu abri a agenda, isso foi em maio, 31 de maio de 2018. Foi o meu primeiro atendimento, e foi com essa mulher. E ela abriu meus caminhos. Depois dela não parou mais minha agenda. Olha que coisa boa. Maravilhosa. Ela começou a movimentar o que precisava ser movimentado, né? Não, ela é tão incrível que quando eu comecei a atender, olha só, eu me sinto muito amparado pelo feminino, olha que coisa mais linda. Quando eu comecei a atender, eu não tinha aquela caixinha de som, sabe? Eu atendia com o som do celular. Ela percebendo isso, no outro atendimento, quando ela foi, ela me levou uma caixinha de som, e eu uso até hoje. Ela me levou de presente. E eu falei, caramba, olha que mulher. São coisas que a gente, né, eu acredito muito que Deus está nos detalhes, né? Nos detalhes. E ela percebeu e tocou o coração, e ela me presenteou com uma caixinha de som que hoje me ajuda bastante. E eu falo, caramba, por isso eu me sinto tão protegido pelas mulheres. As mulheres me ajudam. O fato de você me convidar para essa live, você já está ajudando a expandir o meu trabalho. E eu percebo que muitas mulheres fazem esse movimento, né? E eu sou tão grato de... Nossa, ele me tocou pela história... Pela história dele. No workshop, ela assistiu o workshop e tomou a decisão de passar pela experiência. Ele me tocou pela história dele, ela falou, e eu escolhi pela luz dele. Muito bonito. Demais. Saudades. Estou com saudade de você. Mas você contribuiu demais com o meu processo. Você me deu segurança, me deu força, né? Porque quando eu saí de uma carreira, né? Eu trabalhava com outra coisa. E foi meu primeiro atendimento, eu estava inseguro, mas quando a gente começou o processo, parece que algo aconteceu. E gratidão. Muito feliz, muito feliz. Que bom. Isso, gente. É isso. Um beijo grande. E contem comigo sempre, né? Em breve minha agenda, se tudo acontecer, né? Minha agenda vai ser reaberta agora, assim que acabar a quarentena, né? Então, vou fazer São Paulo, depois Goiânia, Brasília, e volto à atividade. Muito bom. Aí é só falar com a Paulinha, assessora querida, e ela agenda. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu trabalho com as terapias manuais, com as massagens, com o reiki, também estou com o projeto do Relaxa e Prosa, Rafa.